Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos dando prosseguimento à leitura do livro dos Salmos, lembrando a todos que durante esse momento você pode colocar no chat do YouTube o seu pedido de oração, para que logo mais seja aqui à frente trazido, para que a igreja possa orar por você, interceder por você e pelos outros. Então participe desse culto de oração, colocando aí no chat do YouTube o seu pedido por você ou por alguém que você conheça. Em nome de Jesus, faça isso. Estamos aqui para orar e para aprender de Deus. É um culto de oração, é um culto de doutrina. Abra ainda no livro dos Salmos. Salmo 29. Salmo 29. Perdão, 129. Salmo 129. Iremos prosseguir com essa exposição desse livro, que nos traz tantas verdades, irmãos, espirituais. Esse salmo, ele traz tantas verdades espirituais, tanto consolo para o povo de Deus, para que você entenda que o Senhor, Ele está perto, que o Senhor não está longe de você, que o Senhor tem acompanhado e tem nos livrado e vai sempre nos livrar de todo mal. Amém? Salmo 129 diz bem assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não se enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Ó Senhor Deus, nos ajuda a compreender essa palavra com fidelidade, Senhor. Nos ajuda e que ela fique guardada em nosso coração, Senhor. Me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim e usa a minha vida para edificar e abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você sabe, nós passamos por muitas lutas, muitos sofrimentos, muitas angústias, tribulações. Todo cristão passa por isso. Nossa vida é uma vida de lutas, sempre lutando. E aqui esse salmo fala sobre isso. Esse salmo está no contexto do retorno do povo do cativeiro da Babilônia. Eles estavam voltando de lá. E eles cantavam isso, mencionando os sofrimentos que passaram ali e também os sofrimentos da história de Israel. Esse salmo fala sobre isso, sobre sofrimento, sobre angústia de alma, sobre ter pessoas com raiva de você, caluniando você. Fala sobre o fato do cristão ser perseguido, do povo de Deus ser perseguido. Nós sempre fomos perseguidos, nós sempre seremos, irmãos, perseguidos, sempre. Mas esse salmo fala uma coisa muito importante: você vai ser perseguido, você vai sofrer angústia, vai sofrer tribulação, mas o Senhor, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. O Senhor nos livra dessas lutas e nos dá a vitória. Lutas vêm, mas a vitória também virá. Ele começa o salmo dizendo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Ele está falando aqui de você, de mim, está falando de Israel, do povo de Deus, está falando que desde o começo, desde a mocidade, o povo tem sido angustiado, perseguido, o povo tem sofrido. Abraão era um peregrino em terra estranha, Israel era escravo no Egito,
sempre sofrendo perseguição, sempre passando por lutas, e muitas vezes, muitas vezes, virá, irmão, virá o sofrimento, virá a angústia, virá a luta. Ele fala isso, e sempre foi assim. Ele vai explicar a você que essa luta pela qual você passa, ela é natural do cristão. É assim. Com o povo de Deus, é assim. O povo de Deus, desde a sua mocidade, desde sempre, tem sofrido. Desde sempre. O Senhor requer de nós a nossa paciência diante das tribulações, requer de nós a nossa esperança. Sempre foi assim. Então você olha para essa passagem e você começa a entender, isso é para o seu consolo, para que você entenda que você não está sozinho nessa caminhada, que é assim mesmo, tem que ser assim. Se o mestre foi perseguido e sofreu, nós que somos servos também devemos sofrer perseguição, lutas, angústias, porque nós não somos maiores do que Jesus. Então não fique perplexo com o que acontece com você. É natural que seja assim com o povo de Deus. Desde a mocidade foi assim. Me angustiaram desde a minha mocidade muitas vezes. Essa é a nossa história. Fala bem assim Jesus, para que você entenda quais são essas angústias. Lucas 6:22, bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, quando você for rejeitado na sua escola, na faculdade, na sua família, lá vem o cristão, lá vem o crente, quando você for rejeitado do convívio delas, bem-aventurado você é, feliz você é, isso é um sinal de que você é cristão. Se eles não fazem isso por causa dos seus pecados, mas fazem porque você é cristão, porque você é crente, porque você ama a Deus, feliz você é. Acompanhe, odiarem, quando expulsarem você do convívio deles, quando insultarem você, quando você for insultado na frente de todos, envergonhado na frente de todos, e isso injustamente, sem ter pecado, sem ter feito nenhum mal. Quando fizerem isso com você, fique feliz. Não fique triste não, meu irmão. Fique feliz. E excluírem o vosso nome, julgando execrável, por causa do Filho do Homem. Se você sofre por causa do seu pecado, chore, lamente, clame a Deus, peça perdão, tente mudar. Mas se você sofre injustamente, sem ter praticado pecado nenhum, mas porque você é crente, você é uma pessoa feliz. Seja feliz por causa disso. Cristo fala ainda mais em Mateus 5,11, bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mentindo, irmãos, é terrível, irmãos, você ser julgado erradamente. É terrível quando alguém não sabe o que está acontecendo e presume mal de você, pensa que você é mal intencionado, que você é um interesseiro e te acusa várias vezes, julgando mal o seu coração, insultando você e dizendo todo o mal contra você, ou seja, espalhando por aí mentiras a seu respeito. Isso é muito triste, irmãos. É muito triste, mas Cristo diz, fique feliz, feliz é o homem que passa por isso, por minha causa. Todos nós, irmãos, devemos passar por isso. Entenda, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra Satanás, e Satanás tem nos perseguido desde sempre, entenda isso. Perseguia Israel lá no Egito, através do faraó, perseguia Davi através de Saul. Satanás sempre perseguiu o povo de Deus, e ele ainda hoje persegue, e se ele te persegue, fique feliz por isso. É um sinal de que você realmente está em Cristo, pertence a Cristo. 1 Pedro diz bem assim, 4,12, amados, não estranheis, não ache estranho, não fique perplexo.
o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é extraordinário que um cristão sofra, não é extraordinário, é normal. Então não fique perplexo, não estranhe esse fato. Mas como assim, Jesus? Eu sou crente e estou sofrendo, eu não estou vivendo em pecado e estou sofrendo, como é que pode isso? Pedro fala, não estranhe esse fato, isso não é extraordinário, isso é ordinário, é normal que seja assim. Não estranhe passar pelo fogo. Você tem que ser provado, a sua fé tem que ser provada, porque ela é mais valiosa do que ouro. Então, se falam mal de você, se acusam você, se riem de você, se criam mentiras sobre você, não importa. Se sobrevém doença, se sobrevém tristeza, não importa. Fique feliz, porque isso quer dizer que você pertence a Cristo. Você está em Cristo. A sua fé está sendo provada. Versículo 2 do Salmo 129 diz bem assim: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Perceba, esse salmo é um salmo que fala sobre o sofrimento, um sofrimento que sempre perseguiu o povo de Deus, sempre, mas todavia eles não vão prevalecer, eles não prevaleceram, está no passado. Aqui não fala somente, irmãos, do último dia, da salvação eterna, do juízo final, quando teremos de fato a grande vitória. Isso fala das vitórias do passado. Do passado. Ele está falando do passado. Foram muitas angústias, mas eles não prevaleceram. Eles não conseguiram nos destruir. Eles não conseguiram vencer. Por quê? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não prevaleceram contra mim. Então entende, irmãos, o sofrimento virá, a angústia virá, mas ela não deve continuar, não deve. Nós temos que clamar a Deus, temos que orar a Deus, pedindo: Senhor, nos livre dessa angústia, Senhor, me livre desse sofrimento, de quem me persegue, de quem me faz mal, de quem me acusa, me livre, Senhor, me livre, Senhor, me livre disso. E o Senhor vai te dar a vitória. Eles não vão vencer, não vão. A luta existe, mas a vitória o Senhor, Ele vai te dar. Mas nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que viver uma vida íntegra, irmãos, para que o Senhor nos dê a vitória. Entenda isso, isso é muito importante. Eu insisto nisso, porque muitos cristãos pensam, estão aqui diante daquele mesmo sofrimento, todos os dias, hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, e eles desistem. Não, porque o cristão tem que sofrer mesmo, eu nem vou mais orar por isso, e vai vivendo a sua vida nessa luta, e não continua lutando em oração. Lute, irmãos, a não ser que Deus diga a você que aquele sofrimento é um espinho na sua carne, para te humilhar, continue orando. Não baixe a sua cabeça, não baixe a sua cabeça, você tem que orar. O diabo certa vez impediu Paulo de visitar os irmãos. Existe realmente uma luta, não entre Deus e o diabo, mas entre você e o diabo. E essa luta se vence orando, irmãos, e conhecendo a verdade. Então ore, entenda isso. Não é porque Deus é soberano que você não precisa orar e que o diabo não vai te atacar. Ele vai te atacar. Ele atacou Jó e Deus permitiu. Portanto, ore, lute em oração. Entenda, muitas lutas sempre vieram, mas eles não me venceram. Eles não me venceram. Entenda isso. Não prevaleceram contra mim. Diz bem assim o Salmo 66, 12: fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Deus, fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém,
afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Espaçoso. Ah, Senhor, o Senhor fez com que os homens cavalgassem sobre nós, passamos pelo fogo, pela água, por lugares terríveis, difíceis. Porém, um dia, afinal, o Senhor nos trouxe para um lugar espaçoso. Eu estava em um lugar muito ruim, Senhor, mas agora estou num lugar muito bom. Você entende isso? Essa realidade não diz respeito apenas ao céu, ao paraíso, ao novo céu, à nova terra, não, irmãos. É para hoje. A vitória também é para hoje. Agora é para aqueles que creem e que oram. Um lugar espaçoso. É para esse lugar que o Senhor quer te levar, meus irmãos. No Salmo 129, 3, ele continua: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. E fala no 4, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. O que é isso? Que metáfora é essa? É a metáfora sobre alguém que foi chicoteado, alguém que passou por muitos açoites. Eles abriram no meu dorso, das minhas costas, eles abriram sulcos, como um arado, abriram rasgos nas minhas costas. Certamente uma referência aqui a Israel lá no Egito enquanto escravos, certamente uma referência a Israel na Babilônia também, no cativeiro babilônico, e Israel também em Cristo, levando chicotadas, açoites. Cristo, Paulo e tantos outros abriram sulcos, abriram caminhos das minhas costas, no meu dorso, lavraram no meu dorso. Sofrimento, irmãos, pessoas com ódio de você, fazendo mal contra você, julgando mal você, cheios de ódio, mas nós temos que amá-los, em nome de Jesus. Mas apesar de tudo isso, Deus é justo e Ele jamais vai permitir que aquilo permaneça, que aquilo continue. Paulo foi chicoteado, mas depois o chicote parou e Paulo teve vitória tantas vezes. Jesus foi chicoteado, mas teve a maior vitória de todas. Muitos sofreram, irmãos. Muitos irmãos nossos foram devorados por leões em Roma, muitos esbofeteados por vizinhos. Antes do império perseguir a igreja, o povo romano já perseguia a igreja, já odiava a igreja. Tanto sofrimento. Tem que ser assim. Mas o Senhor é justo. E se você não está sofrendo porque está vivendo uma vida de pecado, se tem andado corretamente diante do Senhor, tenha certeza, o Senhor Ele vai chegar com a sua justiça, Ele vai te ajudar. E essas chicotadas, elas vão parar. Pode ser que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, venha outra pessoa com ódio e com chicote na mão. Mas essa vitória aqui, o Senhor, Ele vai te dar, porque Ele é justo, meus irmãos. O Senhor é justo. Você precisa entender isso, descansar nisso e confiar nisso, ter esperança no Senhor. Enquanto o chicote queima suas costas, enquanto a angústia derrete seu coração, espere nisso. Meu Deus, meu Pai é justo. Ele não vai permitir que isso continue, mas Ele vai me dar, vai fazer com que eu prevaleça contra eles, sobre eles. Essa justiça de Deus, irmãos, é mostrada por Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Nesse contexto, Paulo fala realmente da vida eterna, do último dia, mas ele fala de como Deus é justo e Deus não permite que o seu povo sofra injustiça, sofra perseguição em vão. Veja o que ele diz: é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Deus é justo,
e Ele vai dar tribulação àqueles que te atribulam, mas a você que é atribulado, Ele vai te dar alívio. Ele vai te dar alívio, meu irmão. Você precisa crer nessa palavra. Isso mostra como Deus é. O texto fala do último dia, da salvação, mas mostra quem Deus é. Quem Deus é. Essa é a sua justiça. Veja o que ele fala. Juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é o inferno, estar banido longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E é isso que vai acontecer com eles, com todos aqueles que durante a caminhada jamais foram chamados pelo Senhor, nunca foram chamados pelo Senhor, não eram eleitos, mas realmente eram filhos de Satanás, como Jesus chamou os fariseus tantas vezes. Eles vão receber a sua justa condenação, meus irmãos. Mas sabe de uma coisa, fique atento, nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo. Nós temos que amar a todos, irmãos, orar por todos e abençoar a todos. Abençoe, não amaldiçoe, é o que o Senhor diz. Abençoe e não amaldiçoe. A justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Não se vingue, não faça isso. No Salmo 129, do 5 ao 7, traz uma passagem um pouco difícil de entender, que diz bem assim: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem, todos os que odeiam a Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. É muito importante entender cada uma dessa metáfora aqui, meus irmãos. Quando ele fala que eles devem ser envergonhados, devem ser repelidos, ele está orando para que Deus afaste aquelas pessoas que nos odeiam de nós. Senhor, afaste de nós essas pessoas. Afaste de nós essa doença, afaste de nós esse mal. Ore por isso. Tem que orar por isso. E vem uma metáfora um pouco difícil. Eles tinham casas com telhados, com lajes, onde nasciam, onde cresciam ervas daninhas, que tinham raízes muito frágeis. E essas ervas daninhas, elas não geravam frutos, elas não produziam flores, nem frutos. Ou seja, eles não conseguiam levar a termo os seus propósitos maus contra nós. Você entende? Apesar de eles estarem acima de nós, muitas vezes, como aquelas ervas daninhas estavam lá nos telhados, contudo, eles são frágeis diante do Senhor. Eles não são fortes, eles são frágeis diante do sol que queima, eles não têm raiz profunda, não têm, apesar de parecer estar acima de você. Então entenda que eles não vão produzir frutos, não vão gerar ações. As ações deles contra vocês não vão prevalecer, não vão. Ore por isso. Senhor, não deixe que aqueles planos maus se cumpram contra mim, Senhor. Não deixe. Me livre daqueles que me odeiam. Repele, Senhor. Afasta-os de mim, Senhor, em nome de Jesus. E isso, irmãos, também para os demônios e para Satanás. Afasta-os de mim, Senhor. Afasta todo esse sofrimento que me envolve, Senhor. Eles não são maiores do que o Senhor. Eles estão acima de mim, no telhado, mas são frágeis. Eles não estão acima de Deus. Não estão. E eles não vão produzir frutos. Eles não vão colher. Não enche a mão o ceifeiro. Aquele que colhe não vai encher a mão porque eles não têm frutos. Porque Deus vai frustrar todos os seus planos.
todos eles. Não adianta. Pode durar uma noite, irmãos, mas pela manhã virá a alegria, virá a alegria. Versículo 8 diz bem assim: e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Meus irmãos, ele fala aqui que se existe alguém planejando o mal, preparando o mal, odiando as pessoas, eu não posso pedir que Deus abençoe essa pessoa, cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de planos escondidos. Eu não posso pedir que Deus abençoe essa pessoa, eu não posso fazer isso, porque é uma pessoa que só planeja o mal, eu não posso fazer isso. Eu posso pedir que a bênção venha de outra forma, porque eu tenho que orar pelo meu inimigo, mas não posso pedir que Deus abençoe os planos deles, os frutos deles, as flores deles, aquilo que eles pretendem gerar. Eu não posso pedir. Eu digo: Senhor, vai lá e repreende, como aquele anjo orou a Deus diante do diabo: Senhor, repreende. Lutavam pelo corpo de Moisés e o anjo disse: que o Senhor te repreenda. Ore, meus irmãos. Se alguém tem te feito algum mal, ore que o Senhor te repreenda. Mas não ore para Deus abençoar os planos dele, não, de maneira nenhuma, porque são planos maldosos, planos cruéis. É assim que ele termina o salmo, meus irmãos, e diz bem assim, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, a primeira carta de Pedro 2, 23, falando de Jesus. É um texto maravilhoso, igreja. É um texto que você deveria agora ficar extremamente atento, porque esse texto de Pedro responde a muitos questionamentos, responde porque nós muitas vezes ficamos ansiosos, porque nós brigamos, respondemos, provocamos guerra, não aceitamos. Esse texto mostra porque muitas vezes filhos brigam com os pais, pais com os filhos, porque esposo vai brigar com sua esposa e vice-versa. Esse texto mostra como vencer tudo isso, com o exemplo de Jesus. Diz bem assim: pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se você tem sido ultrajado, perseguido, envergonhado, ameaçado, até publicamente muitas vezes, se as pessoas estão com raiva de você, sem razão, injustamente, porque não conhecem os teus propósitos, o teu coração, se isso ocorre, entenda, não responda na mesma moeda, não revide, não distribua o mal com o mal, mas o mal que você recebeu, entregue com o bem, o mal que você recebeu, que se transforme em bem e entregue àquela pessoa. Não retribua, não ultraje, não ameace, não grite e também não fique com raiva. Se aquele está com raiva de você, com ódio de você, não fique com raiva, não faça isso. Não faça isso. Faça como Jesus. Jesus, ele se entregou àquele que julga retamente. Você entendeu? Se entregue àquele que julga retamente. Porque quando nós, muitas vezes, dobramos a manga da camisa e vamos brigar com aquela outra pessoa, é sinal de que você não está acreditando em Deus. Não está acreditando que Deus vai resolver aquela situação e vai fazer justiça. Não é para ficar calado, não é isso, irmãos. É para não revidar aquele mal que você recebeu. Não é ficar calado, mas é não revidar o mal que você recebeu. Se entregue a Deus. Senhor,
eu me entrego a Ti, porque essa causa, essa ofensa que eu recebi, essa perseguição, essa raiva, quem vai julgar o Senhor é o Senhor e não sou eu. Jesus fez isso. E por isso, irmãos, ele ficou tão tranquilo diante de Pilatos, diante de tantos acusadores, dos soldados romanos, diante da cruz. Ele estava se entregando ao Pai, porque Deus julga retamente. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo a você, saiba, entenda, sempre foi assim e sempre será assim, sempre será assim. Sempre haverá lutas, batalhas. Nós vencemos uma hoje, surge outra daqui a uma semana, mas o Senhor sempre nos faz prevalecer, não é? Portanto, ore, não deixe de orar, não deixe que a luta diga a você que Deus não está te vendo, que Deus está longe, ou que Deus não ouve a oração. Eu não vou orar porque eu tenho lutado tanto, eu vou parar de orar. Não faça isso. A luta, a angústia, o sofrimento é para que você ore, continue orando, para que Deus te dê vitória sobre aquela batalha, aquela angústia que te persegue hoje. Amanhã virão outras, mas não importa. Não importa a angústia, não importa a luta, meus irmãos. O que importa, irmão, é a vitória que o Senhor nos dá, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos faça guardar em nosso coração essa palavra, Senhor, a todo instante, que possamos entender que se sofremos, Senhor, é porque o teu povo sofre perseguição, sempre sofreu, e nós somos teu povo, temos que sofrer também, Senhor. Nos fazer entender que nós podemos prevalecer em Ti, nós podemos vencer, e por isso nós temos que orar, Senhor, orar e esperar com paciência na tribulação, Senhor, em nome de Jesus. Nos faz guardar isso em nosso coração, nos faz entender que, muito embora os inimigos estejam muitas vezes acima de nós, os frutos deles não serão colhidos, os frutos deles, Senhor, não vão prevalecer, eles são frágeis, vai secar, Senhor, os planos deles contra nós, todos serão frustrados pelo Senhor. Nos faz guardar isso em nosso coração, Senhor, e nos faz andar assim, mesmo na dificuldade, mesmo naquela noite com choro, nos faz andar sempre com paciência na tribulação, sempre com esperança de que o Senhor vai nos dar a nossa vitória. E em todo o tempo, Senhor, seguindo o modelo do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, em todo o tempo, entregando nossa vida a Ti, sem revidar, sem fazer o mal, sabendo que a justiça, Senhor, pertence a Ti. É o Senhor quem vai julgar retamente, Pai. Pai, dá esse alívio à Tua igreja e nos leva sempre, Senhor, a lugares espaçosos, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Amém.